E a gente começa agora, né, com um giro dos repórteres aqui da Rede Alesp. E vamos falar agora com o jornalista Jeremias Gomes. Bom dia, Jeremias. Tudo bem com você? Qual informação que você nos traz Bom hoje? dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lília. Realmente um dia muito bonito. Vamos começar com as principais notícias aqui do Parlamento Paulista. Na segunda-feira, hoje, dia 11, então, portanto, dia 9, a peça orçamentária, o projeto de lei 627 de 2020, já passou o seu período de 15 sessões ali para receber emendas. Foram mais de 10 mil emendas que o orçamento do Estado de São Paulo recebeu no Parlamento Paulista. E agora, então, segunda-feira, ele foi para a Comissão de Finanças e Orçamento e Planejamento, né? A peça orçamentária é elaborada pelas chamadas unidades orçamentárias do Estado de São Paulo, ela vem para o Parlamento Paulista e aqui ela ganha um grande debate. Claro que já houve, neste ano, por conta da pandemia, os debates aí de forma virtual, a participação popular. Afinal, nós vivemos, não é, Lília e Fábio, um ano muito atípico por conta da pandemia, né? Nós tivemos um debate grande aí neste ano, que foi o projeto 529 de 2027, aliás, de 2020, que tratou justamente da tentativa do Executivo de enxugar um pouco aí a máquina, pelo menos essa foi a justificativa, né, do governo, para que o déficit previsto, aí, um rombo de mais de 10 milhões, fosse reduzido. Com aquele projeto que a gente acompanhou aí, com muitos debates, o governo prevê economizar aí 7 bilhões de reais. O orçamento para o próximo ano de 2021 é de 246 bilhões 330 milhões de reais. Um orçamento aí para dar conta de todos os setores, educação, saúde, né? A gente já tem discutido bastante a questão do recurso que já é carimbado, né? O recurso para a saúde que é de 30%, aliás, para a educação, e por aí vai, né? Então, nós temos dentro do orçamento aquelas despesas também que são irredutíveis, né? Por isso que a discussão é grande, porque sobra pouco para investimento, porque nós temos, por exemplo, as dotações para o pessoal e seus encargos, né, pagamento do funcionalismo público, né, a transmissão dos recursos do Estado para os municípios também é obrigatória, os recursos para a educação, para a saúde também já são destinados, então vai reduzindo isso e nós temos, inclusive, desde 2017, 2018, a chamada emenda impositiva, ou seja, antes desta emenda constitucional 45 de 2018, como é que aconteceu? Os deputados eles solicitavam ao governo algumas emendas para recursos, né? Traduzindo essas emendas ao orçamento, seriam recursos para que os parlamentares na sua região pudessem atender a alguns pleitos da comunidade, né? Geralmente a reforma de uma escola, de um posto de saúde, de uma ambulância, né? Então, com essas emendas impositivas, que hoje é 0,3% de todo esse montante que eu disse aí de 246 bilhões de reais, são destinados aos parlamentares para que eles possam carrear recursos para suas regiões. Claro que porque o parlamentar ele está ali na sua região e ele tem o conhecimento dessas demandas, né? Nas minhas contas, eu até conversava de manhã com alguns assessores, desse montante daria aí 7 bilhões e 380 milhões para ser dividido aí por todos os parlamentares. O fato é que metade desses recursos deve ser destinado à área da saúde. Importante, não é, Línia? Porque a gente vive numa pandemia e interessante porque o plano plurianual aprovado em 17 de março deste ano foi justamente com o início da pandemia, né? E essa emenda parlamentar já é importante porque a saúde vai precisar continuando de recursos, não é, Fábio? Exatamente, né? Eu acho que a saúde nunca precisou tanto de recursos como o momento atual, né, Jeremias? Exatamente. E olha só, é bom lembrar que também que essa peça orçamentária, ela está agora, como eu citei, ela foi para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, ela fica durante 30 dias ali. O orçamento, a peça orçamentária, ela não vai para outras comissões, porque já tem todo um trabalho feito pelo Executivo, então 30 dias agora, foi segunda-feira, dia 9, então
grosso modo, permanece lá até dia 9 de dezembro, da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu vi a agenda que vocês citaram, eu não vi Comissão de Finanças e Orçamento hoje, mas o fato é que a gente vai acompanhar, porque o debate é longo, é extenso. Geralmente a oposição apresenta um voto separado, né? E lê esse voto, então a gente acompanha todos os anos aí que a leitura desse voto geralmente demora horas, né? E a gente acompanha tudo e vamos informando aqui na Rede Alesp os principais acontecimentos, né? O fato também é que quem acompanha o orçamento deve se lembrar da questão do plano plurianual. Ele foi aprovado na Assembleia Legislativa em março deste ano, ali no comecinho da pandemia, e ele traz algumas metas aí para até 2022, né? E o que o orçamento deve seguir. Vou até citar alguma delas. A meta estabelecida de 1.100 creches construídas até o final do período, em vez das 243. Isso no estado de São Paulo. O programa Vigilância em Saúde, que propõe que 95% das crianças com até 1 ano de idade sejam vacinadas com a vacina tríplice viral que previne sarampo, rubéola e cachumba. Hoje, 74,2% das crianças dessa faixa etária são vacinadas. Olha que importante, né? O plano plurianual já prevê, dentro desse planejamento aí que é feito de 2 em 2 anos, então nós estamos em 2020, 21 e 22, né? Uma meta para a vacinação. Por isso que essas metas às vezes vão sendo corrigidas, porque vocês vejam, diante da pandemia, pode ser que tenha uma meta também para a vacinação para a erradicação do novo coronavírus, né? Então, o orçamento tem que ir se encaixando. O programa Recomeço, que é uma vida sem drogas, pretende que o número de vagas disponibilizadas em serviço de acolhimento, atualmente, dos atuais 1.900 para 4.000. E outro programa muito importante, que a gente até já fez programa sobre isso, é a Economia Criativa, para estimular o empreendedorismo. O governo pretende que 900.000 pessoas sejam qualificadas em programas realizados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. É um número arrojado, por isso, Fábio e Lilian, que nestas discussões os deputados analisam cada uma dessas metas e cobram, né, dentro dos seus pares, a execução destas metas. É por isso que essas metas, como a qualificação de 900.000 pessoas, e geralmente são jovens aí por meio do Centro Paula Souza, né, sejam qualificados. Essa é a meta até 2022. É uma meta interessante porque, mesmo com a pandemia, com tudo que a gente vive, é preciso ter um olhar também, claro, na saúde, mas muito focado na educação, né? Porque a gente vive aí novos tempos de tecnologia e é preciso qualificar toda essa juventude. Bom, como eu disse, o projeto fica na Comissão de Finanças e Orçamento ali até por volta de 9 de dezembro, vai receber um voto separado e vai ter todas as discussões. Da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, então, ele está pronto para ser votado em plenário, discutido e votado em plenário. É um projeto aí que tramita em regime de urgência e aí, em meados de dezembro, nós devemos ter aí, então, a finalização da votação da peça orçamentária no Parlamento. Lília e Fábio. Ô, Jeremias, sempre vocês estão explicando, mas explica um pouquinho para o telespectador qual que é a diferença quando o projeto tramita em regime de urgência e quando é um protocolo normal sem essa necessidade. Como é que funciona o andamento aqui dentro da Assembleia? Desde prazos, o período de aprovação ou não? Uhum. Pois é, os projetos são definidos lá no regimento interno da Assembleia Legislativa e eles podem ser de trâmite de prioridade, né, ou então de urgência. O que acontece? Geralmente, o próprio governo ele tem a prerrogativa de já mandar todos os projetos dele em regime de urgência. Então, ele tem 30 dias para tramitar. Então, não importa porque o projeto chega, ele passa pelas comissões, geralmente pela Comissão de Constituição e Justiça, e depois vai para as comissões, por exemplo, de saúde, de educação. Quando ele entra em regime de urgência, independentemente se esse prazo foi cumprido ou não, ele tem que ser colocado em votação. E essa é a grande discussão, porque quando o regime não é de urgência,
ele tem um trâmite mais extenso, pode demorar 30, 60, 90 dias, e aí vai correndo, vai passando pelas comissões lentamente. O que acaba acontecendo é que há um acordo se há um acordo entre os parlamentares, esse projeto vai avançando e chega no plenário e pode ser votado, né? Mas quando é o regime de urgência, como foi o projeto 529 que eu citei agora há pouco, ele passou pela Comissão de Finanças, e essa foi, aliás, de Constituição e Justiça, e essa foi uma crítica porque ele tinha 30 dias para tramitar no regime de urgência. Não deu quórum, não importa. Teve uma reunião, teve duas, teve três, não teve quórum, até por conta da pandemia, eventualmente não tinha quórum. O que acontece? Terminou o prazo de 30 dias, ele tem que ser colocado no plenário para votar, né? E foi o que aconteceu com... Aí o presidente tem a prerrogativa de estabelecer um relator especial. Todo o trabalho que seria feito pelos parlamentares na Comissão de Justiça e Redação é feito pelo relator. Então, ele, por causa do prazo que é de urgência, vai para o plenário. E ali é que os deputados tentam fazer a composição deste acordo. Então, nós temos aí o regime de urgência, o regime de prioridade. O que acontece na prática é que, quando se quer votar um projeto com mais rapidez, eles mudam, coloca-se em votação e muda. Olha, não vai ser mais em regime de prioridade, o regime ordinário, mas vamos colocar urgência nesse projeto. Lilian. Tá certo, Jeremias. Obrigada pelas informações, né? Acho que quem sabe até o final, se acontecer alguma coisa de novo, de diferente, você volta aí para dar mais informações para o telespectador e para a gente. Notícias novas, certo? Certinho. Muito bem, muito obrigado Jeremias. E até a nossa próxima intervenção. Obrigada, Jeremias. Tenha um bom dia.